Nova York, 1929. Al Capone e seus capangas manejam uma teia de crime, controlando as ruas e espalhando medo e violência. Mas em meio a essa cacofonia de tiroteios e sussurros sobre o contrabando, você sabia que a Grande Depressão estava prestes a transformar a vida de milhões em um verdadeiro pesadelo? Era uma escolha terrível: entrar para o crime e arriscar sua vida, ou aceitar a pobreza que dominava a cidade como uma sombra. Em Nova York, uma em cada 4 pessoas estava desempregada, e mais de 50% da população se lembrava de um tempo em que a comida era abundante e acessível. De quase 10 milhões de habitantes, 2 milhões eram dependentes de ajuda federal para preencher a barriga. As ruas, cheias de barulhos de sirenes e gritos de desespero, se tornaram um campo de batalha. A cada esquina, um cheiro forte de fumaça e carros atolados no trânsito, enquanto você respira a poluição da cidade. No auge da noite, ao passar pela zona de guerra do Bronx, você pode ouvir tiros ecos de um passado violento e sentir a tensão palpável de um dia que poderia ser o seu último. O crime de Al Capone parecia uma partitura de vida e morte, enquanto a fome rondava como um predador faminto. Em que você mergulharia? A história de Nova York na era da máfia é marcada pela Grande Depressão, que teve início em 1929, com o colapso da Bolsa de Valores. De 1929 a 1903, o desemprego saltou de 3% para impressionantes 25%, afetando dos operários até os executivos. As filas por comida se tornaram comuns, com milhares de pessoas se aglomerando em bancos de alimentos. Este cenário caótico propiciava o terreno perfeito para a máfia prosperar. Enquanto o número de pessoas empobrecidas crescia, o crime organizado manipulava o vácuo deixado pelas estruturas sociais que falhavam. Os gangsters não apenas controlavam a distribuição de bebidas ilícitas, mas também forneciam proteção para aqueles que buscavam um pouco de segurança em meio ao caos. Você sabia que para cada bebida vendida, um bom percentual acabava nas mãos de mafiosos? Mas como lidava o cidadão comum com essa situação? As pessoas se uniam para sobreviver, criando redes de apoio mútua, enquanto os vagabundos se uniam para alimentar a luta diária contra a miséria. Que outras dificuldades nossos compatriotas enfrentavam em meio a tantos desafios? Viver em Nova York durante a era da máfia não era apenas uma questão de sobreviver ao crime. A vida das pessoas comuns, trabalhadores e famílias estava marcada pela rotina extenuante e pela luta diária. Muitos enfrentavam intermináveis horas de trabalho, geralmente em condições insalubres. Os empregos eram escassos e muito sacrificados. Até mesmo os que garantiam um salário mínimo mau eram suficientes para garantir o pão de cada dia. Os trabalhadores nas fábricas de roupas, por exemplo, eram obrigados a trabalhar longas jornadas por míseros 15 centavos a hora, enquanto moravam em cortiços apertados, sem assistência médica e cercados por bens insuficientes. O que parece mais surpreendente é que a média de vida de um trabalhador naquela época era inferior a 60 anos. Apesar do esforço, a saúde também não era priorizada. Os hospitais estavam abarrotados e muitas vezes eram o último recurso para aqueles com doenças crônicas. Como a máfia usava isso a seu favor? Ofereciam soluções e empréstimos. Assim, as famílias endividadas acabavam se tornando reféns de suas próprias necessidades. Como seria sua vida em meio a tanta incerteza e medo? Apesar do ambiente sombrio, Nova York sempre teve suas luzes e distrações. Os habitantes comuns buscavam entretenimento em cafés, teatros e clubes clandestinos, onde se apresentavam músicos de jazz e dançarinas de estilo provocante. Os speakeasies eram locais clandestinos onde se comercializava bebidas alcoólicas, e dentro desses clubes a vida pulsava intensamente. Era um refúgio do desespero. A pouca renda que restava, muitos gastavam nesses locais para se divertir e esquecer um pouco do sofrimento cotidiano. O jazz se tornava uma mescla de alívio e rebeldia. Você sabia que nos anos 20 mais de 300 speakeasies estavam funcionando em Manhattan? As regras eram claras: o silêncio e a discrição. Se a polícia aparecesse, qualquer festa estava em risco de se transformar em um pesadelo. Você tinha que correr para a liberdade. Aquela alegria efêmera era uma forma de resistência e uma maneira de reivindicar um pouco da felicidade no meio de tanto caos. Que músicas você acreditaria que ecoavam nas noites escuras da cidade? Eu me chamo Edward, trabalho em uma fábrica de roupas aqui em Nova York. Acordo antes do sol nascer e passo horas até a noite.
Por cada peça que costuro, mal consigo ganhar 15 centavos a hora. Vivemos enfiados em um cortiço com mais pessoa que espaço, e os cheiros putrefatos do lixo nos assombram. As doenças nunca vão embora. Minha esposa, em um ataque de tosse, mal consegue levantar da cama. Em qualquer porta que se bata, pode-se ouvir o eco de gangsters, sempre prontos para cobrar suas dívidas, e não temos para onde correr. Muitas noites perco o sono pensando que quando passo pela esquina, é muito mais do que o crime que me assombra. É o medo de não saber o que vem a seguir. Ninguém pode garantir que eu conseguirei um prato quente para minha família. O que eu pensaria se um mafioso um dia se oferecesse para proteger minha família? Que preço você pagaria para viver em segurança? Nova York nos anos 30 era um caos. Os gangsters de Al Capone controlavam praticamente todas as atividades ilícitas, desde charutos até prostíbulos. Mas você sabia que a corrupção policial permitia que muitos crimes permanecessem impunes? A máfia não se cerca apenas dos cidadãos comuns. Infiltrou-se em todos os níveis de poder, e muitos policiais estavam em suas mãos. Executar uma pena de morte, por exemplo, era um espetáculo público e uma forma de entreter a sociedade. Em 1931, mais de 10.000 execuções públicas ocorreram. Os tribunais eram palco de proteção para a máfia, e vítimas inocentes frequentemente pagavam o preço de uma justiça vendida. Qual era a consequência de viver em um mundo onde a linha entre o certo e o errado era tão tênue? Como você enfrentaria o medo do crime e a desconfiança das autoridades? Com o Ocidente em ruínas pela Grande Depressão e a máfia dominando a cena urbana, a vida do cidadão comum em Nova York era pura luta pela sobrevivência. Cada dia apresentava novos desafios, e mesmo os espaços de alegria eram permeados pelo medo. As pessoas se uniam para enfrentar as adversidades, mas sempre com a sombra do crime pairando. Você conseguiria viver em um lugar tão hostil? Que escolhas você faria em um mundo onde o luxo e a miséria coexistiam em harmonia traiçoeira? A máfia oferecia uma solução, mas a que custo? E você, em meio a tudo isso, conseguiria encontrar um motivo para continuar lutando?